Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, estamos aqui, sempre com um programa inédito para vocês. E o nosso papo de hoje é o papo imobiliário e vamos falar sobre imóveis históricos. E a nossa convidada de hoje é a arquiteta Verônica de Benedetti. Muito obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar com vocês. Seja muito bem-vinda ao Papo Certo, Verônica. Obrigada. E você de casa que já está nos acompanhando, venha participar do nosso programa, ele é interativo. O número está aí na tela, 3029 80 80. Vamos fazer um rápido intervalinho, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Eu quero aproveitar também e te convidar para assistir o Papo Certo através do YouTube ou do Facebook. Afinal, nessas duas plataformas, nós também estamos transmitindo o programa simultaneamente. Arquiteta Verônica, por gentileza, fale para nós quem é a REI. A REI é a Raro Efeito Imóveis Históricos, fundada em plena pandemia, num insight e numa experiência de 30 anos como arquiteta restauradora, né, nos permitiu identificar uma lacuna no mercado imobiliário. Então, a Raro Efeito Imóveis Históricos é uma boutique de negócios focada exclusivamente em imóveis históricos, onde nós trabalhamos junto com o usuário e proprietário desses imóveis, desde a parte de transações imobiliárias de compra, venda, locação e obras, projeto de restauro, retrofit, enfim, tudo aquilo que possa auxiliar o proprietário do imóvel a preservar e gerar renda com esse imóvel. E como e por que ela surgiu? A Raro Efeito surgiu porque ao longo desses 30 anos, né, como arquiteta, nós sempre restauramos imóveis institucionais. Nós temos obras em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E de todos esses imóveis restaurados até agora, eu acho que eu posso dizer assim que menos de 10% eram imóveis pertencentes a proprietários particulares. E nós, ao caminharmos pela cidade, percebemos que esses imóveis, as pequenas casas, os pequenos antigos comércios, eles estão bastante degradados e isso desvaloriza não só o patrimônio do proprietário, quanto a cidade, porque uma cidade aprazível, bonita, com belos imóveis históricos, é uma cidade onde recebe investimento. Então, nessa contribuição, né, para esses imóveis, para a nossa própria cidade, ela surgiu realmente para assessorar e contribuir nesse sentido de revitalização do nosso patrimônio histórico. Muito bem. E fale para nós como é que está o panorama, então, do patrimônio histórico no Rio Grande do Sul. O patrimônio histórico no Rio Grande do Sul, nós temos assim, vou dar alguns números para vocês entenderem a nível de quantidade, né? Sim. No Brasil, nós temos em torno de menos de 700 mil imóveis tombados. Rio Grande do Sul, menos de 7 mil.
E em Porto Alegre, que a gente tem uma legislação muito específica, que é do inventário, só na cidade de Porto Alegre nós estamos em torno de 7 mil imóveis entre tombados e inventariados, que é uma classificação de um outro nível de proteção. E justamente os imóveis pertencentes a proprietários particulares, eles carecem muito, né? São clássicos os casos aqui, né? Da antiga Confeitaria Rocco, a Casa Azul da Riachuelo, que são propriedades de proprietários particulares e que, em função das exigências também, né? E todo o volume de especificações que essas edificações precisam, acabam ficando abandonados. A gente já teve grandes avanços, né? Se a gente pensar que lá desde a década de 80 isso estava tudo muito abandonado, nós já tivemos grandes avanços, mas a gente ainda precisa de muito mais ações para que esse patrimônio seja gerador realmente de economia. E esse patrimônio histórico, ele está espalhado por todo o estado do Rio Grande do Sul, apenas aqui, a Sara comentou sobre Porto Alegre, mas a gente sabe que tem outras regiões muito ricas, não é? Cito aqui Pelotas, né, que eu acho uma cidade linda, mas também por outras regiões, né, a região das Missões, a região da Serra, todas essas regiões seguem a situação semelhante à de Porto Alegre, em que os imóveis públicos são mais preservados e os particulares mais abandonados? Com certeza, isso é uma realidade, né, de todo o estado e, na verdade, todo o país, né? Os imóveis particulares realmente eles estão carecendo de uma atenção e de conhecimento por parte dos seus proprietários dos seus direitos e dos seus deveres. Conhecimento, né? Então, assim, nós temos imóveis na carteira da Rarefeito Imóveis Históricos, onde, ao entrar, eu pergunto para o proprietário: você, porventura, já vendeu os seus índices construtivos ao qual você tem direito? A pessoa nunca nem ouviu falar do que é isso. Então, às vezes, a pessoa tem 1 milhão, 400 mil, 600 mil e não faz a menor ideia que ela pode. Mas explica mais sobre o índice construtivo. Os imóveis, quando são inventariados, no caso de Porto Alegre, ou tombados, a legislação permite que eles comercializem aquele potencial construtivo, né, que a gente chama de um solo criado. Então, eu vou dar um exemplo muito básico assim, para ilustrar. Se você tem, vamos supor, um terreno, né, todo o terreno, ele tem diretrizes urbanísticas que dizem o seu potencial construtivo. Então, 500 metros quadrados, 14 andares. Sim, dependendo da área do terreno, você tem um limite para você construir. Então, vamos supor, o seu terreno tem 800 metros quadrados para você construir. E você tem uma casa térrea tombada. Que eu não posso... Que você não pode demolir e tem 200 metros quadrados. Você tem uma diferença de 600 metros quadrados de potencial construtivo que você pode comercializar pelo fato do seu imóvel ser tombado ou inventariado. Para incorporadoras, para pessoas que querem construir, né, uma incorporadora, por exemplo, ela quer fazer uma edificação, né, um edifício com número X de limite máximo, número X de unidades de apartamento. Tá? Mas para ela é muito mais, a viabilidade financeira, né, o retorno que ele vai ter vai ser muito mais interessante se ele construir mais do que aquilo. Sim. E o plano, o diretor permite. Né? Vamos supor que ele tem um índice de aproveitamento 1,3, mas pode chegar no máximo a 3. Então, o que ele faz? Ele compra para ter mais unidades naquele prédio. Ele compra daquele proprietário que tem para vender, aplica no seu empreendimento e todos saem felizes e ganhando para quem está nos assistindo, quem tem um imóvel histórico, aí tem uma oportunidade. Com certeza. E, Verônica, por que investir, então, em imóveis históricos? Imóveis históricos é uma tendência mundial, né? Eu, como arquiteta restauradora, eu sou suspeita para falar, mas o mundo está aí para provar. Existe uma discussão recente, não, ela já vem de uns 10 anos atrás, sobre os centros históricos. Os centros históricos eles estão sendo esvaziados, né? E isso foi agravado com o isolamento social da pandemia. E com isso, esses imóveis históricos os centros foram esvaziados, e ali está uma grande concentração de imóveis históricos. Só que as pessoas estão percebendo, isso é muito positivo, né, para nós, que as pessoas passaram a perceber que o imóvel histórico é algo raro, né? Daí vem o raro efeito, né? Você tem um imóvel diferenciado com todo um ativo que gera um ativo para a sua empresa, e as empresas que estão apostando, né, as empresas e as pessoas que estão apostando
nesse tipo de imóvel, automaticamente ela já tem uma diferenciação do seu negócio, né? Porque ela está numa edificação que ela é diferente, que ela tem os seus atributos que você não vai encontrar em qualquer lugar. Então, como a gente pensa assim, né? A gente fala que a pérola negra é a mais valiosa porque ela não é encontrada frequentemente. Tudo aquilo que é raro tem um valor agregado maior e ele se torna uma diferenciação para o seu imóvel, para o seu fim, né? Seja comercial ou residencial. Eu não sou arquiteto, contador, muito pelo contrário, mas sou apaixonado por imóveis históricos, a gente estava falando, né? Que eu acompanhei ali a restauração da Fonte Talavera, no centro, da Prefeitura Velha também, mas eu vivi uma mudança muito grande aqui em Porto Alegre. Nós temos uma rua chamada João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, que isso há uns 10, 15 anos atrás era residencial e com prédios muito históricos, que é uma região muito antiga da cidade. Mas ali se descobriu um potencial para a vida noturna com bares, com pubs, e todas aquelas casas foram, na sua grande maioria, restauradas, né? E é um atrativo cultural, um atrativo econômico, aí por que investir em imóveis históricos, né? E desenvolveu muito a cidade. E recentemente eu visitei também, aqui no interior, uma feira chamada Tricofest, em Picada Café, onde o local onde se realizou a feira é um parque que tem lá todo um moinho com uma casa histórica, um café preservado. Então, esse atrativo turístico que traz muita renda também, eu acho fantástico. Está aí 2 exemplos pessoais vividos por mim do investimento em imóveis históricos. Exatamente. E fala-se muito, Verônica, em preservar o patrimônio significa descarbonizar. Explica para a gente sobre isso. Quando nós pensamos na arquitetura, né, no patrimônio histórico sustentável, a gente fala na questão de que você não vai construir algo do zero, você está aproveitando uma edificação que já existe. Então, quando a gente busca dados, né, da construção sustentável, da Câmara Brasileira de Construção Sustentável, nós temos informações como, por exemplo, 20% da água das cidades é utilizada pela construção civil. 70% dos recursos minerais são utilizados na construção civil. 80 milhões de toneladas de resíduos oriundos da construção civil são jogados anualmente no meio ambiente, entre outros dados. Então, quando nós pensamos em trabalhar uma edificação existente através de um trabalho de retrofit, de restauração, você já pensa que você não está, né, descarregando tudo isso no meio ambiente. Então, preservar o patrimônio histórico, ele tem esse viés, essa característica de sustentabilidade, com certeza. Com certeza. E como é que está o cenário mundial em relação ao uso de imóveis históricos? Crescendo cada vez mais. Nós temos, inclusive, casos muito curiosos, né, de igrejas que estão sendo compradas e transformadas em pubs, transformadas em residência. Igrejas? Então, igrejas católicas, entre outras, porque os imóveis históricos realmente, né, ele tem, as gerações geralmente não vão se identificando, não vão se apropriando, e esses imóveis, muitas vezes desocupados, passam a novos usos. E isso é muito interessante, porque um imóvel histórico, ele é um registro tecnológico, social, de uma determinada época. E ao longo de toda a sua vida existente, ele vai registrando, né? Então, quando você se permite adentrar um imóvel histórico na sua época e fazer essa marca, né? Deixar ali a sua marca, você tem um grande livro aberto, é um registro da história pelo qual ele passa, da tecnologia existente na época. Então, os imóveis a nível mundial é uma tendência muito forte. A gente hoje em dia fala em retrofit, né, que é uma palavra que está em moda. Nada mais é do que uma requalificação de uma edificação histórica para novos usos. E isso está cada vez mais forte. Um adendo que eu trago à tua fala é em relação à geração de empregos, né? Porque muitos profissionais se envolvem com uma restauração. Tu pode trazer para a gente quais são esses profissionais que normalmente trabalham nesses imóveis históricos? Nós temos um dos maiores empregadores, né, do setor de maior empregabilidade é a construção civil. A restauração arquitetônica, ela consegue gerar mais empregos do que a construção civil simplesmente propriamente dita. Né? Se fala em 1,9 a mais de geração de emprego quando você trabalha com restauração.
E quando a restauração de uma edificação, ela tem caráter multidisciplinar, transdisciplinar, porque você tem o arquiteto como grande orquestrador, né? A gente compara ao maestro, mas ele tem lá, muitas vezes, quando é um restauro, né? Você pode trabalhar como um geólogo, você pode trabalhar como biólogo, você pode trabalhar como historiador, sem contar os artífices que vão trabalhar, os artistas plásticos. Então, é uma gama muito grande de pessoas envolvidas de um processo de restauração de uma edificação. E temos, a pergunta, temos esta mão de obra hoje disponível no mercado? Essa mão de obra, ela é um pouco mais restrita, mas o que acontece, né? Nós, enquanto prestadores de serviço, né, que tem as empresas, a gente acaba formando essa mão de obra no próprio canteiro de obras. Ensinando, né? na prática. Quando o restauro do Laçador, um grande exemplo aqui. Sim. Quando nós trouxemos, né, o Antoine Amarger, um restaurador de metais da França, com a Virgínia Costa, uma engenheira de Minas aqui da URGS, para fazer o diagnóstico do monumento Laçador, ou seja, entender quais eram os problemas que ele estava passando para poder dar a solução correta, o projeto forneceu um curso para 15 pessoas de formação, né, para restauradores, pessoas que já atuavam no campo da restauração, mas para atuar com a restauração de metais, que é uma coisa muito que nós não temos tantos aqui. A gente tem muito restaurador de escultura, de tela, de cerâmica, mas metal é uma coisa mais específica. E depois, quando nós fomos fazer a restauração do laçador propriamente dita, nós utilizamos essa mesma mão de obra, que nós formamos numa etapa inicial. E várias empresas atuam assim. Eu estou agora com um trabalho em São Nicolau, onde a empresa trouxe, né, um técnico, um artífice, para treinar a mão de obra local em São Nicolau, uma cidade com 5.000 habitantes aproximadamente, no noroeste do estado, e ensinou. Então, essas pessoas também já ganharam outra profissão, que é tirar os moldes, as molduras, reproduzir os balaústres, muito interessante. E o pessoal ficou muito feliz assim, com esse novo aprendizado. Nossa, excelente. E a gente fala que preservar o patrimônio histórico é exercer a sustentabilidade na arquitetura? Com certeza. Com certeza, por essas informações mesmo, né, de que você reaproveita algo já existente e já que a construção civil, né, gera um impacto ambiental bastante significativo, você pode trabalhar dessa forma com essa reutilização dos prédios. Então, o que a preservação desses patrimônios influenciam e positivam na sociedade hoje em dia? É uma pergunta que a gente pode ir pelo campo da sociologia, pelo campo da economia. Como tu preferir. Nós podemos dizer assim, eu vou dar um exemplo da professora Hilda Simões Lopes, da UFPEL, que deu uma palestra num seminário internacional que a gente organizou, que me marcou muito e que eu costumo usar como exemplo. Imagina uma árvore sem raízes. Ela cai. Então, quando a gente fala assim, as nossas raízes, pensem nisso literalmente. O patrimônio histórico, cultural, seja ele edificado, seja o que for, eles são as nossas raízes, é a nossa base. Inclusive, ela trouxe um estudo da UFPEL, que ela desenvolveu numa comunidade de imigração alemã na região de Pelotas, onde estava tendo um alto índice de suicídio infantil, drogadição, várias dessas mazelas. E eles entraram com um trabalho de resgate da história daquela comunidade. Eles solucionaram aqueles problemas, porque eles estavam sem raízes. Sem raízes, né? Então, esse resgate da raiz. Então, isso no campo sociológico. Se a gente falar em economia, quantos de vocês não sonham ou já foram e para isso economizaram, se organizaram para fazer uma viagem para a Europa, por exemplo? Para ver o quê? História, contada através das suas cidades, contada através das suas edificações. E nós temos aqui muita história local para contar. Isso movimenta turismo, isso movimenta economicamente a cidade, isso atrai investimento. Então, quando você aposta no imóvel histórico, você está apostando numa cidade melhor, com uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, mais investimentos. Perfeito, então. Chegamos ao finalzinho do nosso primeiro bloco e já voltamos para falar mais sobre imóveis históricos. Fique com a gente. Em
tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Voltamos com o papo imobiliário, que se tornou também o papo cultural. Então, Verônica, eu quero aproveitar e te perguntar, o que é necessário para que o imóvel seja considerado histórico? Bom, um imóvel, para ser considerado histórico, né, a palavra já nos traz a ideia de que ele precisa contar uma história. Então, um imóvel histórico, ele pode ser desde, né, a gente encontra imóveis lá do início da década do século XX, anterior a isso, depende da história de cada região, mas ele necessariamente tem que contar a história no sentido de estilo arquitetônico, ou né, existem vários movimentos arquitetônicos, enfim, quando ele registra isso de uma maneira muito característica do seu momento construtivo, a gente pode entender como um imóvel histórico. Não é só uma questão, então, de anos? Não, não é uma questão de idade, é uma questão de representatividade arquitetônica dentro do seu movimento. E hoje, aqui dentro do nosso estado, qual é o imóvel que tem mais representatividade? Se fôssemos falar em anos, então, né? Uhum. Bom, nós temos um imóvel que, na verdade, é uma ruína, que seriam as Missões, que é tombada pela Unesco em São Miguel. Esse é o mais valoroso. E aí nós temos dentro de cada movimento, nós temos um movimento neoclássico, nós temos um movimento colonial, nós temos atrás da Igreja das Dores, que também é um grande representante, Linda. Um imóvel representante de uma determinada época, nós temos a última casa açoriana, do centro de Porto Alegre. É aberta a visitação? Não, ela é proprietária particular, ao qual eu dei consultoria há uns anos atrás, mas é o último imóvel com características açorianas de Porto Alegre, aquela primeira fase arquitetônica de Porto Alegre. Bem, e como nós, né, podemos auxiliar na preservação do patrimônio histórico? Conhecendo, né? Eu acho que se interessando por conhecer a cidade, porque a gente só cuida daquilo que a gente entende, a gente só se apropria daquilo que a gente conhece. Então, ter essa curiosidade de, ao caminhar pela cidade, não olhar para o chão, olhar para cima, olhar para os lados, e essa curiosidade quase que infantil vai trazendo um novo olhar sobre a cidade e, consequentemente, uma apropriação afetiva. Hoje, como podemos entender a situação dos proprietários desses imóveis? Os proprietários dos imóveis particulares foram presenteados, vamos dizer assim, com alguns benefícios fiscais recentes, aprovado no ano passado pela Câmara, onde os moradores de prédios construídos até 1960, localizados no centro histórico e daqui a pouco no 4º distrito, né, não foi ainda regulamentado o decreto, mas podem contar com tributos fiscais, como, por exemplo, isenção de IPTU por 15 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 15 anos, isenção total de ITBI, ISS-QN passando para 2%, ao contrário dos 5%. Né? Tem a questão dos índices construtivos. Então, o proprietário hoje ele conseguiu, né, trazer, até porque o poder público percebeu que é importante, é vantajoso economicamente para o município apostar nos imóveis históricos. Isso é um sinal de reconhecimento muito grande. Né? Então, os proprietários particulares que têm toda uma carga, né, de responsabilidade, enfim, desses imóveis históricos, ele conta mais agora com essas possibilidades. Excelentes informações. Poder... Sim, né? com certeza. E recentes. Quem é proprietário de imóveis históricos, então, tem essas vantagens. Vamos nos informar. Inclusive, só quero fazer mais uma parte aqui. E aonde esses proprietários podem procurar por esses direitos, esses benefícios?
Esses benefícios a prefeitura, né, está oferecendo. A gente, enquanto Rarefeito Imóveis Históricos, a gente presta essa assessoria, a gente contribui, né, porque esses imóveis históricos, se eles já são tombados ou inventariados, é uma fila que eles pegam. Quando eles não são, isso não significa que eles não podem solicitar esses benefícios, mas aí é uma outra fila que aí exige um trabalho mais aprofundado com conhecimento. É uma consultoria, que eu posso tratar, que eu sempre trato, como uma prevenção. Porque a pessoa que sabe o caminho certo que tem que seguir e qual é o valor que ela tem a receber ou mesmo economizar, é infinitamente maiores do que uma consultoria bem feita. Então, com parabéns. Certeza. Vamos falar sobre a comercialização de imóveis históricos. Ele tem algum trâmite diferente dos demais imóveis? Não, a comercialização não. O que a gente coloca é que, pelo fato de ter esse pacote, né, de vantagens, ele se torna mais atrativo. E os números têm mostrado que a valorização do imóvel histórico, ele está na casa de 36%, está bastante interessante para investidores. Em relação aos imóveis não históricos, 36% acima. E também a nível de locação. Né, acima do IPCA, quando o imóvel, claro, o imóvel está em boas condições. Sim. Então, existem pesquisas até feitas pela arquiteta Renata Horowitz, né, uma pesquisa acadêmica, onde ela mostra que os imóveis do 4º distrito sofreram essa valorização com investimentos na casa de R$50 mil até R$1 milhão. Né? Então, pequenos investimentos que foram feitos nesses imóveis históricos, já a valorização deles já foi superior a um imóvel considerado não histórico. E no caso, Verônica, de quem compra esses imóveis, tem a obrigatoriedade de manter a estrutura? É passível de algum tipo de multa, caso não o faça? Sim. É que nós temos duas classificações, né? Existe a classificação como tombamento, ou seja, ele é bastante exclusivo, ele tem características que só tem com ele. Então, para você fazer alterações, você precisa consultar os órgãos de patrimônio histórico e essas alterações são mais restritivas. Depois nós temos a classificação aqui em Porto Alegre de inventariado, por estruturação. Tem a de compatibilização, mas ela caiu na modificação da lei. Todas essas instâncias de proteção, elas precisam passar pelos órgãos de patrimônio para poder ser avaliado essas alterações. Mas, via de regra, um imóvel inventariado por estruturação, você não pode alterar a volumetria e você não pode alterar a fachada, claro, salvo exceções, né, se você tiver problemas de qualidade ambiental, poluição sonora, poluição ambiental que estejam interferindo nisso, e você pode fazer até alterações de fachada, como, né, fechamento de marquises, enfim. Mas sim, elas são possíveis dependendo, cada uma tem as suas qualificações. Nossa, gente, já chegamos no final do programa. Achei que nós tínhamos ainda uns 2 ou 3 minutos, Evani. Mas não. Passou rapidinho. Muito obrigada, Verônica. Adoramos a tua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer essas informações para o público. Nossa, quanto conhecimento. Parabéns. Obrigado. Agradeço também a vocês de casa por terem nos assistido e lembro que também estamos lá no YouTube para quem quiser assistir novamente ou compartilhar. Então, pessoal, até segunda-feira. Esperamos todos vocês aqui para mais um Papo Certo inédito. Até lá.